Meu Deus Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Traga-nos, a Deus, a palavra que venha de encontro aos nossos corações. Os louvores, ó Pai, que nós entoaremos, a Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa voz, com todo o nosso coração, ó Pai. Que esse culto, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, podem se sentar. Passar alguns avisos rápidos para a igreja, nossa agenda semanal. Terça-feira a gente tem, segunda-feira tem arte de viver aqui na igreja, às 14 horas no salão social, programação da SAF, para as mulheres que querem e precisam de um momento só delas para conversar, bater papo, fazer obras de arte maravilhosas na parte do artesanato, tecido, um momento de comunhão, de ouvir a palavra. Então, se você ainda não participa da arte de viver, esteja aqui às 2 horas no salão social. Terça-feira, nossos e.coms, procure o e.com para chamar de seu. Eu falo isso toda vez, assim, eu vou te levar no meu e.com. Como é gostoso a gente poder participar desse momento, das terças-feiras, escutar a palavra, exercitar a comunhão. Então, se você não está participando, faça uma forcinha, busque um tempo na sua agenda, reserve esse momento para estar em um grupo e fazer parte desses encontros. Quarta-feira, nessa quarta tem futebol, às 20 horas, converse com o Duda ou com o Du, diácono, para poder estar lá jogando. Não precisa saber jogar, porque eles também não sabem. Então, né, se você não sabe jogar, pode ir, né? Você dá show quando você vai dar. Nessa sexta-feira, às 21 horas, nós teremos nossa vigília de oração. Então, sexta-feira, às 9 horas, aqui na igreja, vigília. Participe, se esforce também, desafie a tua agenda para estar aqui. No sábado, às 19h30, encontro de casais. Se você ainda não vê o seu nome lá no grupo de casais, coloque lá, vai ser na casa do Diogo da Raquel. Sábado, às 19h30. E no domingo, 10h15, culto de batismo infantil. Vai ser um culto bem marcante. Várias crianças serão batizadas, muitas crianças no nosso meio, novas, que serão batizadas. Pastor, não vai ter escola dominical, é isso? Ou normal? Normal, escola dominical normal, às 9 horas, café, e às 10h15, culto de batismo. Eu queria chamar aqui à frente agora o pessoal. Vocês têm percebido uma movimentação, o pessoal filmando, postando no Instagram, está aqui transmitindo ao vivo no YouTube, a gente está voltando às nossas transmissões. Eu queria chamar aqui à frente o pessoal da mídia, e eles vão explicar para a gente entender, que a nossa igreja entenda o movimento, para poder também, de alguma certa forma, ajudar, para que isso continue acontecendo, para que isso ocorra da melhor maneira possível, para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra através do nosso ministério de mídia. Então eu vou chamar as nossas irmãs aqui. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Igreja, nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação para apresentar para vocês, né, Igreja de Cristo, o nosso Ministério de Mídia, da qual fazemos parte eu, a Amanda, a Marcela e a Vivi. Fazemos parte nós, inicialmente, mas é algo que pertence a toda a igreja. Porque nós acreditamos que a igreja é um corpo só, né? Assim como um corpo tem várias funções, tem vários membros, assim também o corpo de Cristo somos nós, né? Tem o Ministério de Louvor, tem a mídia, tem a SAF, projeto Ruth, tem o Missão dos Cristos, HCP, então, .com. Então, assim, somos um corpo só, com várias funções, vários projetos, né? E o nosso intuito como mídia não é apenas registrar momentos, registrar fotos, vídeos. Não é apenas isso, é muito além. É um objetivo de levar a mensagem de Cristo a outras pessoas fora da igreja. É cumprir o ID do Senhor fora daqui também, para que outras pessoas sejam alcançadas.
Porque nós acreditamos que as redes sociais, elas têm um poder grande para evangelismo. Então, se muita gente aqui tem, né, rede social, eu tenho, e nós fazemos uso de diversas formas, para trabalho, para empresa, para entretenimento, por que não para a obra do Senhor, né? Assim como tantas outras igrejas já fazem esse uso. Então, qual é a finalidade de levar essa mensagem de Cristo a outras pessoas e também como forma de interação entre os irmãos, né? Porque é uma forma de troca de uns com os outros, é uma forma de divulgação de informações, porque no momento que acontece uma atividade na igreja, é importante que toda a igreja fique sabendo, que não haja divisão, né? Que não haja uns sabem e outros não sabem. Então, também para isso, para que todos saibam de tudo que se passa na igreja, das atividades, dos horários, dos dias. Então, nós vemos isso como uma ferramenta valiosa para nós, né? Então, nós começamos a fazer as postagens dia 18 em um mês e já tivemos resultados positivos. Teve crescimento de 9%. Aqui tem os dados que o próprio Instagram disponibiliza para a gente, né? Teve 30 seguidores no mês, 38 mil visualizações a mais, né? Visitas ao perfil cresceu 233%, que não são membros, né? Pessoas de fora que visitaram o perfil. Então, assim, tivemos um crescimento para a glória de Deus, e é só um comecinho, é só a sementinha, né, que está sendo lançada, por quê? O que nós queremos é que cresça cada vez mais. E que nós sabemos que só a gente, só o nosso trabalho não resolve. Nem um trabalho feito sem oração vai para frente. Porque quem dá o crescimento de tudo é o Senhor. Então não é pela nossa força, nem o ministério da igreja, nenhuma atividade é pela nossa força. Mas é tudo pela graça de Deus e por muita oração. Então nós queremos pedir a ajuda de vocês. Porque, como eu falei, né, é apenas um membro de um corpo. Então, nós queremos pedir a ajuda de vocês em oração, primeiramente, né, para que vocês orem por nós, pela igreja, pelos projetos, inclusive da mídia, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que visitantes cheguem até nós, né, e façam parte da nossa igreja, para que ela cresça e frutifique, né. Então, em oração conosco, e também convidar para quem tiver interesse em participar, pode também se juntar a nós, né, nessa atividade, porque assim, sabemos que grandes são os trabalhos, grande é a seara do Senhor, né? Então vamos rogar a Deus que cada vez mais pessoas possam se dispor a trabalhar, não só para a mídia, mas para todos os outros ministérios e atividades da igreja. Então, sintam-se convidados para se juntar a nós. Qualquer dúvida é só falar conosco. Próximo domingo já vai estar colocada uma plaquinha informando que, ao entrar na igreja, você dá sua ciência, né, tem conhecimento e dá autorização de que as fotos e os vídeos serão disponibilizados para a igreja, para divulgação. Se alguém tem alguma restrição quanto a isso, de não querer participar, de não querer ser filmado, é só se dirigir a qualquer uma de nós, né, para que possamos anotar, registrar e estar isentados de participar, tá bom? De qualquer registro. Porque nós sabemos que é um direito da pessoa, né? Então, vai estar aqui informando. E quanto ao Ministério Infantil, também vai ser passado para os pais a autorização para aqueles que permitem que sejam divulgadas as fotos das crianças do Ministério Infantil. Então, no mais é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui e nós queremos contribuir para a obra do Senhor da melhor forma. E nós contamos com a ajuda de vocês também. Obrigada. Muito bom. Para quem assistiu a obra da Escola Dominical hoje, né? Totalmente pronta. Se você está precisando de algum lugar para se encaixar, aí já tem o Ministério de Mídia. A gente falou sobre ser membro de uma igreja ou apenas um participante, né? Então, podemos depois postar isso no nosso Instagram também. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Zacarias. Minha mãe trouxe um pouquinho, agora vou falar dela.
4, 6 e 7. Zacarias 4, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Deus abençoe. Esse texto fala ali sobre quando Zorobabel e Josué estavam reconstruindo, né, os muros de Jerusalém, né, e essa obra ela parecia improvável, era uma obra que ninguém acreditaria, ninguém acreditava que pudesse dar certo. E ali, né, Zorobabel e Josué lideravam, mas enfrentavam muita oposição do povo, até de outros que armaram ali até para que aquilo não acontecesse, mas a mensagem nos traz que não é nem por força e nem por força humana, mas é pela vontade de Deus que as coisas acontecem diariamente em nossas vidas. E que a gente consiga entender que nós dependemos totalmente do Espírito Santo, da presença de Deus viva em nossas vidas, para que aquilo que precisa acontecer, aconteça em nossas vidas. É o Deus que Ele torna grandes montanhas em belas planícies. É o Deus que transforma aquele obstáculo mais gigantesco que a gente possa ver em planícies fáceis de caminhar e belas, né? O texto nos traz isso à lembrança, e que toda a obra ela termina com graça. Ali Zorobabel colocaria a última pedra, mas o povo iria reconhecer, né? O povo gritaria que era pela graça que aquilo estava acontecendo, né? Então, que nós possamos confiar a nossa vida, a nossa existência, os nossos problemas a Deus, para que cada montanha que a gente enfrenta na presença do Senhor, ela se torne uma planície. No tempo dele, na vontade dele, mas ele faz isso nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, louvar a Deus por mais alguns cânticos. Se você separou o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer até aqui à frente, na forma física ou nos canais digitais, que a gente está aí no banco. Você pode fazer isso nesse momento. E não há um Deus maior, não há um Deus tão grande como o Deus que nós temos. Não há Deus maior. Não
Bom dia. Graça e paz. Saudamos os nossos visitantes, pessoas muito queridas do nosso meio. Não conseguimos guardar todos os nomes na cabeça. Mal consigo guardar meu próprio nome. Imagina guardar tantos nomes assim de pessoas que têm nos visitado, pessoas queridas. O Bruno não é visitante. O Bruno está aí com um filho lindo, maravilhoso. A Érica não pôde vir, mas já recebe aí nosso abraço bem carinhoso. O Bruno é membro da nossa igreja, mesmo morando em outro estado. Disse para mim: eu não vou sair do grupo da igreja, eu não vou sair da igreja como membro, mesmo estando em outro estado. Então, de tempo em tempo ele vem nos visitar. Visitar não, é participar do culto, não é visita. Salmo número 88. Salmo número 88, texto para a mensagem dessa manhã. Eu peço que você mantenha o texto impresso aberto, digital também. Silencie aí todas as comunicações, tudo aquilo que pode interferir enquanto a mensagem está sendo exposta. Eu tenho uma mente muito dispersiva. Acredito que a mente humana seja assim. Nós carregamos muitas preocupações, conjecturas, e facilmente
nós perdemos a atenção para o que é essencial. Nem tudo que eu falo é essencial, mas eu acredito que Deus pode usar a minha boca para comunicar também o essencial. Tem sido a minha oração ao longo dos dias, da semana, para que a palavra seja viva primeiro no meu próprio coração, na minha própria casa, na cidade onde eu moro e também na comunidade da qual eu faço parte. Tenho orado constantemente, persistentemente, para que seja assim. Tudo quanto eu prego, eu procuro de verdade, com sinceridade e simplicidade, viver na medida do possível, apesar das minhas imperfeições, mas sempre buscando essa graça de Deus, que vai nos educando e nos capacitando a viver essa verdade gloriosa. Então, não se distraia com a mensagem do WhatsApp ou de quem quer que seja. A mensagem do WhatsApp é do além, né? Além dessa realidade, não aquele além. Então, não se preocupe com o além aqui. Deixa o além lá. Salmo 88, verso 1, tá? Apenas o verso 1, porque a gente vai recorrer a todo esse salmo durante a mensagem. O verso 1 não começa aí, ó Senhor. O verso 1 em hebraico começa abaixo do título que está em negrito. Na Bíblia impressa, começa o verso 1 na frase que está em itálico, que diz: Cântico, Salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. E aí vem o verso 1 na nossa versão portuguesa: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Pai eterno, essa é a oração do meu coração, a oração de cada um de nós aqui, em Jesus. Amém. Nós vamos assistir um videozinho muito curto sobre Setembro Amarelo. Preste atenção nesse videozinho. Eu passei para você. Tem que parar o tempo aqui do meu cronômetro, que houve um erro de comunicação. Você sabe o quanto eu estou bravo aqui. Mas eu não vou manifestar aqui quanto eu estou bravo. Conferir se eu passei mesmo, vai que eu não passei, né? Sim? Passei. O erro não foi meu. Ufa. A gente vai continuar perdendo gente como o Mike Henry. O Mike tinha disseram que falta de Deus. Imagem. Disseram que falta de Deus. Mentira. O nome disso é excesso de dor. E se a gente não entender isso, a gente vai... Não está conseguindo? Quanto tempo? Então, quando vocês dão um sinal para mim, quando vocês conseguirem. Tá? Senão aqui eu perco meu tempo. Conseguiu? Nossa. Isso é excesso de dor. Disseram que falta de Deus. Mentira. O nome disso é excesso de dor. E se a gente não entender isso, a gente vai continuar perdendo gente como o Mike Henry. O Mike tinha 17 anos. Gente boa, querido por todo mundo, generoso, apaixonado por carros. Ele restaurou sozinho um Mustang 68 e pintou de amarelo brilhante. Por fora, vida. Por dentro, silêncio. E aí, na noite de 8 de setembro de 1994, ele deixou um bilhete para os pais. Não se culpem. Eu amo vocês. Poucas horas depois, ele foi encontrado morto dentro do carro. O Mustang, que era símbolo de conquista, de vitória, virou caixão. Mas os amigos não se conformaram, não aceitaram que a história terminasse ali.
No funeral, eles escreveram mais de 500 mensagens em cartões amarelos, amarraram fitas, distribuíram pela cidade toda. Era um grito que o Mike não tinha conseguido dar. Nascia o movimento Yellow Ribbon, que acabou atravessando fronteiras e chegou aqui, chegou até o Brasil. E aqui no Brasil ele chega em 2015 como Setembro Amarelo. E a pergunta que fica é: quantos Mikes perto da gente continuam sorrindo por fora e gritando por dentro? Quantas vezes a gente chama de falta de Deus o que na verdade é pedido de socorro? A sabedoria bíblica diz: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E esse é o chamado: ser quem levanta, não quem acusa. Ser cuidado, não julgamento. Ser ponte, não muro. O Mustang do Mike parou naquela noite, mas a fita amarela continua correndo o mundo todo. E a pergunta é só uma: você vai ser silêncio ou você vai ser fita amarela? E a escolha é nossa: permanecermos calados ou sermos a voz que impede alguém de cair só. Espero que tenha sido possível você acompanhar a essência dessa mensagem. Quantas pessoas sofrendo silenciosamente. Eu leio o poema José, alguns versos desse poema, escrito pelo mineiro Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, que protesta, e agora, José, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuge a galope, você marcha, José, José, para onde? Todos nós somos Josés e Marias, ao vivermos angústias. O Salmo 88 é um dos salmos de lamento. Como lemos aqui o verso 1 na versão hebraica, os filhos de Corá eram uma tradição, uma escola de músicos. Emã, bisneto do profeta Samuel, vidente do rei Davi, líder dos músicos, homem muito, muito sábio. A angústia tem uma presença muito forte no Salmo 88. Neste mês de Setembro Amarelo, o tema da minha mensagem é: e agora, angústia. E agora, angústia. O que a angústia faz com você e comigo? O que fazer com a nossa angústia? Angústia é o aperto no coração, é o sufoco na alma, é a falta de espaço da alma para viver, é um tipo de ansiedade, de aflição. E agora, angústia. O que fazer? Eu pontuo aqui alguns caminhos para lidar com a angústia de ser e viver. Primeiro ponto, caminhos ruins para lidar com a angústia de ser e viver. Negar ou reprimir a angústia do coração é um caminho ruim para lidar com ela. Muitos adolescentes e adultos não conseguem falar da angústia do coração, dos sentimentos sufocantes que carregam na alma.
Voltando para o texto, Salmo 88, verso 9. Verso 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, de tanta tristeza. A ti, Senhor, clamo dia após dia. A ti ergo as minhas mãos. Verso 13. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Salmo 88, verso 13. Então veja que em todo salmo aparece essa dor, essa angústia, essa tristeza dos salmistas, porque foram os filhos de Corá e também Emã, que de certa maneira escreveram esses salmos, porque viveram uma certa angústia na vida deles. No filme A Lenda do Cavaleiro Sem Máscara, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, tem uma cena em que o investigador diz: a maldade tem muitas máscaras. A mais perigosa é a máscara da piedade. A máscara da piedade é o pior caminho para lidar com a angústia na alma. Caminhos ruins para lidar com a angústia de ser e viver. O caminho da negação, o caminho da repressão, o caminho da máscara da piedade. Mas o segundo ponto dessa mensagem é os caminhos benéficos para lidar com a angústia de ser e viver. Que caminhos são esses? O primeiro caminho é o caminho do clamor a Deus. E nós já vimos aí os versículos que tratam desse caminho do clamor a Deus. Como é esse caminho? É perseverante, é com o propósito de buscar alívio da parte de Deus. Assim foi o clamor do nosso Salvador Jesus no Getsemane, no Calvário. Como nós podemos ler em Mateus capítulo 27, verso 47, que é a citação do Salmo 22, verso 1, quando Jesus então clama: Deus meu, por que me desamparaste? Caminho do clamor a Deus. Mas o segundo caminho benéfico para lidar com a angústia de ser e viver é o caminho do desabafo de toda angústia sem reservas. E aí eu pontuo 3. Na verdade eu pontuo 2 marcas desse desabafo da angústia de ser e viver. Em casa, leia com calma o Salmo 88, você vai perceber de maneira tão nítida o quanto o salmista está desabafando a sua angústia na presença de Deus. Você vai perceber que a lógica do angustiado é contrária à lógica convencional. A lógica convencional é explicar as razões da angústia, da dor, do vazio, da tristeza. A lógica convencional é explicar o porquê sofremos nesse mundo. Mas essa lógica convencional não ajuda em nada a lógica do angustiado. Os amigos de Jó tentaram explicar a angústia e a dor de Jó, dizendo que ele estava em pecado de alguma maneira, que se ele confessasse o pecado, Deus restauraria a sorte de Jó. Essa lógica não funciona para o coração angustiado. A lógica do angustiado foi a lógica do próprio Jó. Em Jó capítulo 6, verso 21, não sei se a gente consegue projetar esse texto, mas ali nós percebemos a lógica do coração angustiado. Também foi a lógica de Noemi, tão amargurada. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 20 e 21, dizendo que não fosse mais tratada como Noemi, mas como Mara, que significa amargurada, amarga, porque o Altíssimo tinha amargurado a vida dela, um desabafo de toda a angústia, sem reservas.
Essa também foi a lógica do nosso próprio Senhor Jesus, como eu já citei, na cruz do Calvário, Mateus capítulo 27, verso 47. Como é difícil desabafar toda a angústia da alma. E há muitas pessoas que não conseguem, que reprimem, que negam, que deixam para lá de alguma maneira. E nós em volta não percebemos o quanto a pessoa está ali minguando, sofrendo, secando, carregando pesos e mais pesos dentro dela. Mas o terceiro caminho é o caminho do questionamento, típico do lamento. O caminho do questionamento, típico do lamento. Versos 10 a 12, do Salmo 88, diz: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Verso 14: por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Então, nesses versos, nos versos 3 a 5, nós percebemos sentimentos exagerados, superlativos, de um sofrimento megalodramatizado, por quem está realmente angustiado. Isso é típico do coração angustiado. Sentimentos exagerados. Uma outra marca do coração angustiado é Deus como responsável pelo sofrimento do angustiado. Nos versos 3 a 5, nós percebemos que o angustiado se volta para Deus dizendo: tu pesas a tua mão sobre mim, tu tens aumentado o meu sofrimento, tu tens me feito passar por situações assim. E a lógica convencional não cabe na lógica do angustiado. Está desabafando, precisa desabafar, precisa colocar para fora todos esses sentimentos em relação a si mesmo, em relação ao próprio Deus. E aqui nesse texto então que nós lemos 10 a 12, nós vemos então o caminho do questionamento, típico do lamento. Eu contei 6 questionamentos na oração do Salmo 88. Questionamentos que são descabidos, inaceitáveis, sem pé e sem cabeça, para quem não sofre da angústia de ser e de viver. Para quem tem uma mente religiosa, esses questionamentos na oração são inaceitáveis. Mas não são desonrosos e irreverentes a Deus, mas são sinceros e tementes ao nosso Deus. Porque quem faz essa oração é uma pessoa que teme a Deus, e por isso tem a liberdade de desabafar diante de Deus todos esses sentimentos, porque a alma está aflitíssima. Os questionamentos na oração são os lamentos, os gemidos da alma aflitíssima na presença de Deus. E a lógica convencional proíbe o questionamento na oração. Mas Jesus, o nosso modelo maior de humanidade, ao viver a pior angústia da humanidade, usou o recurso do questionamento ao lamentar na cruz com um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo é o nosso modelo maior de humanidade. Questionar na oração, nesse espírito de lamento, não é uma afronta a Deus, mas é um louvor a Deus. O clamor de Cristo no Calvário foi um louvor a Deus. O clamor do Salmo 88 é um louvor a Deus, um louvor, lamento. O questionamento na oração, como lamento, é humanizador, lava a nossa alma,
Não é sinal de falta de fé, como muitas pessoas pensam, julgam, como muitas pessoas têm esse preconceito. Não é sinal de falta de fé, é sinal de grande fé e grande intimidade com Deus, como nós estamos vendo aqui, filhos de Coré e também Emã, com essa intimidade na presença de Deus. Terceiro ponto dessa mensagem: os remédios para a nossa angústia. Eu pontuo aqui 3 remédios para a nossa angústia. O primeiro remédio, químico ou natural. Há casos em que pessoas não podem dispensar medicamentos prescritos pelos médicos. O profeta Isaías prescreveu o remédio da pasta de figo para curar a úlcera do rei Ezequias. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 38, também no segundo livro de Reis, capítulo 20. O apóstolo Paulo prescreveu um pouco de vinho como remédio para as constantes enfermidades do pastor Timóteo. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 5, verso 23. Então há casos em que a pessoa deve manter os medicamentos químicos ou naturais. Segundo remédio para a angústia, a escrita da dor da alma. A escrita da dor da alma. Os filhos de Coré e Emã escreveram salmo de lamento e louvor, porque vivenciaram uma angústia e compartilharam entre eles. Os salmos de lamento são orações escritas de desabafo da dor, da angústia, da tristeza, da solidão. Então, não é uma oração escrita como uma afronta a Deus, mas é uma oração temente, reverente e como louvor a Deus. Faça isso, escreva a sua dor em forma de oração, reserve um caderno, e quando você passar pela angústia, escreva os seus salmos de lamento. Isso não é pecado, como muitas pessoas imaginam que seja pecado escrever uma oração de lamento. No espírito dos salmos de lamento, isso não é pecado, isso é santo, isso é agradável a Deus, isso é terapêutico, curativo, libertador, humanizador para a nossa vida. E o último remédio para a angústia: compartilhar a nossa angústia com uma pessoa de confiança. Os filhos de Coré e Emã, de certa maneira, compartilharam entre eles a angústia que viveram. Isso fez toda a diferença na vida deles. É muito comum as pessoas que não são compreendidas pela angústia que carregam no coração, a angústia de ser e viver, se isolarem cada vez mais e permanecerem assim sufocadas com aquele peso que elas estão carregando. Nem mesmo Jesus se isolou. Na angústia, Jesus chamou os seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e compartilhou com eles a sua angústia, dizendo: fiquem aqui e vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Nós precisamos compartilhar a nossa dor, a nossa angústia com pessoas de confiança, porque a maturidade só acontece num ambiente de ajuda mútua. Pessoas egoístas nunca crescem, nunca amadurecem, porque evitam ambientes de ajuda mútua, porque só pensam nelas mesmas, porque se fecham em si mesmas. Jesus não foi egoísta. Na sua dor, na sua angústia, Jesus dividiu seu vazio, a sua solidão, a sua tristeza profunda com 3 amigos. O lema do egoísta é ema, 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 cada um com seus problemas. O nosso lema tem que ser ame, 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 cada um ajudando o próximo. O cientista, ganhador do Prêmio Nobel de Química,
Demis Hassabis disse que a habilidade mais importante para a próxima geração é aprender a aprender, para acompanhar o ritmo das mudanças. Você quer aprender com o Salmo 88? Você quer aprender com Jesus no Getsemane, com Jesus no Calvário? Você quer amadurecer como essas pessoas amadureceram e foram aperfeiçoadas apesar do sofrimento delas? Então, recupere toda a verdade do Salmo 88 para a sua vida. E agora, angústia. O que a angústia faz com você e comigo? O que fazer com a nossa angústia? Essa mensagem, parte dela certamente será disponibilizada lá no Instagram. Algumas pessoas estiveram anotando aí, mas você vai ter lá os pontos dessa mensagem, caminhos ruins para lidar com a angústia de ser e viver, caminhos da negação, da repressão, caminho da máscara da piedade, caminhos benéficos para lidar com a angústia de ser e viver, o caminho do clamor a Deus, o caminho do desabafo de toda angústia sem reservas, com duas marcas da lógica do angustiado, sentimentos exagerados, superlativos, Deus como responsável pelo sofrimento do angustiado, o caminho do questionamento típico do lamento, e por fim, o terceiro ponto, remédios para a angústia, o remédio químico ou natural, o remédio da escrita da dor da alma e o remédio de compartilhar a sua angústia com alguém de confiança. Que Deus nos ajude a sermos solidários, a sermos presentes na dor um do outro, como Jesus foi, é e sempre será presente na nossa caminhada de dor. Não se isole. Isolamento pode ser causado pela vaidade do nosso coração, tão imperfeito. Não se isole. Se o seu problema hoje é vaidade, clame a Deus, confesse a Deus o pecado da vaidade. Eu já fui muito mais vaidoso do que eu sou hoje, mas muito mais. Eu tenho confessado os meus pecados na presença de Deus. O pecado da inveja, o pecado da vaidade, o pecado da mentira, o pecado da falsa santidade, da pseudo-humildade. Confesse, confesse. Derrame a sua alma na presença de Deus. Nós vamos nesse momento fazer isso, depois do louvor. Louvor, oração. Louvor, clamor a Deus. Nós vamos fazer a última oração. Vamos clamar pela vida do Luciano, que é parente da nossa irmã Fátima, que está na UTI, num estado gravíssimo. Conheci o Luciano, encontrava com ele várias vezes na cidade. O estado dele é muito crítico. Ele precisa da nossa oração. Coloque no seu coração, Luciano. Nós vamos clamar pela vida dele. E quem aqui estiver passando, atravessando algum vale, depois do culto, não tenha pressa. Procure um presbítero, um diácono, procure um pastor, um irmão, uma irmã madura na fé, na nossa comunidade. Desabafe, descarregue, derrame o seu coração na presença desse irmão, dessa irmã que Deus preparou para a sua vida hoje. Vamos louvar a Deus. Fiquemos em pé. Eu declaro
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Já estou vendo bastante gente se abraçando. Esse pode ser o momento do grito da alma dele já sair. Um abraço, na identificação do corpo de Cristo como família que temos aqui hoje. E a gente falou na escola dominical sobre esse corpo, a Amanda falou sobre o corpo, o pastor falou sobre o corpo. Essa música encerra tudo, depois de oração a Deus. Mas peço a oportunidade de você expressar o corpo. Faça isso. Eu vou fazer. coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu levar a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Precioso és para mim. Irmãos, o Espírito Santo conduziu todo o culto, como muito bem falou o presbítero Leandro. Claro, não combinamos nada em termos de música, não combinamos nada com a equipe da mídia. Para quem não sabe, eu tenho um espírito extremamente melancólico. E na adolescência eu tentei várias vezes tirar a minha própria. Não foi uma vez, não foi duas vezes, não foram 3 vezes. Eu ia até a represa de Mariporã, morava próximo ali, e ficava visualizando a minha despedida da vida, pulando da ponte, várias vezes. E se não fosse a graça de Deus, através de pessoas que Deus colocou no meu caminho, da igreja, pessoas da família, eu teria me isolado cada vez mais. Entregue a sua dor, entregue a sua angústia, entregue o seu vazio,
Entregue a sua solidão, entregue o seu pânico para Ele agora, nesse momento. Pai eterno, o Senhor conhece toda a estrutura da nossa alma, toda a nossa complexidade, todas as vaidades do nosso coração, das quais nós não temos nem sequer coragem de admitir para nós mesmos na frente do espelho, nem sequer temos coragem de admitir na Tua presença, mas a Tua palavra é como espada afiada de dois gumes que corta e divide a nossa alma, que rasga-nos por dentro, que traz à tona tudo que nós realmente somos, ó Deus eterno. E assim, nós somos desnudados, despidos na Tua presença, para sermos espremidos, tratados, curados, pastoreados pelo Senhor. Ó Deus, pastoreia a nossa igreja. O pastor nessa igreja não é o pastor Cícero, não é o pastor e evangelista Leandro Florencio, não é o pastor Otoniel, não são os presbíteros como pastores dessa igreja. O pastor dessa igreja é Tu, ó Deus, e nós queremos e precisamos ser pastoreados por Ti, momento a momento, a cada instante da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Te louvamos por esse tempo tão especial para cada um de nós. E nos lembramos do Luciano. Ó Deus, pastoreia o coração do Luciano, a mente do Luciano, o corpo do Luciano naquela UTI, em nome de Jesus. Usa a Tua vara e o Teu cajado para reconduzi-lo à família em saúde mental e física. Se aqui entre nós alguém que está extremamente ferido, amargamente ferido, como Noemi, como Jó, cura, Senhor, cura. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor, a comunhão, a presença, a vara, o cajado, o bálsamo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com você e comigo nesta manhã e para todo sempre. Amém e amém.